Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos agora na última live sobre o tema família da série Raízes. Meu nome é Jander, eu sou pastor aqui da Igreja Fogo de Pelotas e o tema de hoje é sobre educação de filhos à maneira de Deus. É um tema que implicaria em muitas lives porque para cada faixa etária dos filhos, obviamente, existe uma indicação de como os pais deveriam se comportar na educação daqueles filhos. Então eu quero falar de uma forma muito geral sobre a educação de filhos e sobre o papel que nós, os pais, temos na educação dos filhos, ou nós como família temos na educação dos filhos, não somente os pais, mas a família na qual aquela criança também está inserida tem no desenvolvimento psicológico, emocional daquela criança. Claro, quando eu falar pais aqui, a gente vai sempre também pensar que pode ser o avô, a avó, o tio, a tia, porque cada criança às vezes está num cenário familiar em que o pai e a mãe não estão presentes. Mas eu vou citar sempre a palavra pais no entendimento de que são aqueles que são os tutores, aqueles que estão cuidando da criança, que são os responsáveis pela criança, que eu vou chamar aqui nessa live de pais. Muito bem. Olha, é muito importante que nós entendamos que a educação de uma criança, ela precisa ser desenvolvida. Filho não se cria, filho se educa. Os bichos se criam. O ser humano não se cria sozinho. Se você largar um ser humano solitário numa floresta, ele vai morrer. Ele não tem capacidade de sozinho sobreviver em lugar nenhum. Nós, os seres humanos, precisamos de amor, afeto, carinho, de mais elementos para nos desenvolvermos. Então, filhos precisam ser educados. A criação ela é muito mais do que apenas deixar se criar. Geralmente se faz isso com o ser humano, ele acaba desenvolvendo um caráter duvidoso e até mesmo perigoso para a sociedade. Então, a ética bíblica, ela declara que nós precisamos ajudar os filhos a terem um desenvolvimento moral responsável. A Bíblia traz uma série de princípios morais e que os pais devem trabalhar no coração das crianças. Esses princípios morais, muitos deles já nascem conosco, mas outros precisam ser incorporados durante a fase de crescimento dos filhos. A educação de uma criança, ela pode cair para dois extremos. Ela pode ser uma educação autoritária ou uma educação permissiva. A educação autoritária é aquela em que o pai e a mãe dizem: faça isso, senão... Isso é uma educação autoritária, ou seja, eu estou querendo corrigir o comportamento dos meus filhos por uma ação autoritária, onde a punição vai ser o fator de que ele vai decidir se ele vai ou não obedecer. Então esse tipo de educação é totalmente desaconselhável. Por quê? Porque esses pais, eles estão tirando fora o elemento moral da correção, estão colocando o elemento autoritário para corrigir a criança. Na verdade, a criança ela tem que obedecer sabendo por que ela tem que obedecer. E ela não tem que obedecer, senão ela vai apanhar, senão ela vai perder isso e aquilo. Nós como educadores, como pais educadores, nós devemos trazer os motivos e explicar à criança por que ela tem que obedecer. E quais são as consequências que vai acontecer se ela não obedecer, as implicações daquele fato. E não ter um autoritarismo no sentido de forçar a criança a fazer algo que ela não quer. É óbvio que até os 3 anos de idade, as crianças elas não entendem muito bem algumas coisas que nós, os pais, falamos, porque ela está desenvolvendo a fala, ela está entendendo a sociedade que ela está inserida e tem muitas coisas que as crianças não entendem. Então, os pais vão ter que realmente exercer um pouco mais de autoridade sobre a criança. Não autoritarismo, autoridade sobre a criança, porque naquela fase muito pequena ela não compreende muito bem as coisas. Mas a partir dos 3 anos de idade, as crianças já começam a desenvolver a fala e começam a compreender, e ali é o momento de começar a trazer os porquês para a criança. Né? Por que ela não pode entrar na sala correndo de bicicleta? Por quê? O que isso vai implicar? Né? Pode machucar o vô e a avó que estão sentados aqui na sala, pode quebrar a televisão que ela vê o desenho, porque
a bicicleta não é o lugar de andar, a sala não é o lugar da bicicleta andar, ou seja, ela vai começar a entender por que ela não pode entrar de bicicleta correndo no meio da sala. Mas menos de 3 anos de idade, aí os pais vão exercer um pouco mais de autoridade sobre a criança, porque por mais que se explique, ela não tem capacidade intelectual de fazer as associações e compreender as consequências daquela ordenança. Outra educação que é oposta à educação autoritária é a educação permissiva. É aquela onde tudo pode fazer, né? É a educação que se evita conflitos. Então o pai, para não ter que levantar do sofá e ir lá corrigir a criança, ele deixa ela riscar a parede, ele deixa ela andar de bicicleta dentro de casa, ele deixa ela chutar a bola e quebrar o lustre, não tem problema. É aquela educação em que os filhos são permitidos a fazer tudo o que eles querem, ou seja, tudo pelo bem da criança. Se a criança está feliz, deixa ela fazer. Se ela não quer comer, ela não come. Se ela quer bater no irmãozinho, ela bate. Se ela quer sair para a rua e está frio, ela sai. É a educação totalmente permissiva. Evita conflitos e a criança é dada a autonomia das decisões. Nenhuma dessas educações é orientada na Bíblia. A Bíblia orienta que os pais usem da sua autoridade sobre a criança, trazendo sempre os porquês e tentando trabalhar sempre questões voltadas à moralidade, né? Qual é o princípio moral atrelado àquele comportamento da criança? Então, se a criança mentiu, por exemplo, por que não pode mentir? Então, a mentira é um valor que tem que ser trabalhado isso na criança, né? De que não deve mentir, sempre falar a verdade. Isso é um princípio moral. Honestidade, né? Cuidar dos amiguinhos, não bater no irmãozinho. Tudo isso são valores morais que nós devemos, como pais, à medida que nós vamos convivendo com os filhos, nós devemos trabalhar isso no coração das crianças. A palavra de Deus, ela declara no livro de Provérbios: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e até quando ele for velho, ele não se desviará dele. Veja bem, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. No caminho é você caminhando com ele, porque a vida da gente fala mais que as palavras. Não adianta eu falar para os meus filhos não mentirem e eu minto. Eu prometo e não cumpro. Então isso não é ensinar no caminho, eu estou ensinando o caminho. Faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Então a palavra de Deus recomenda que a educação dos filhos deve ser feita de forma que os pais, no caminho, com as suas ações, ensinem os seus filhos. Então não basta apenas trazer o princípio bíblico. Nós temos que também viver esse princípio para que os nossos filhos tenham em nós a motivação de fazer aquilo que é correto. Outra recomendação bíblica também, que há no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, é que diz que nós devemos sentar nos umbrais das portas e falar do livro da lei aos nossos filhos, dizendo a eles tudo que nós vimos e ouvimos daquilo que Deus fez na nossa vida ou daquilo que nós temos de histórias para contar acerca da nossa família. Sabe, a educação de filhos, ela parte do princípio que tu tenha tempo de qualidade e quantidade de tempo com seus filhos. Como é importante nós estarmos com as crianças, conversando com elas, explicando para elas as coisas que estão acontecendo, corrigindo os nossos filhos no dia a dia, com amor, né, com carinho, com paciência, para que a correção que nós fazemos não seja uma correção que vai ferir o coração da criança. A correção sempre deve ser feita de forma a corrigir o comportamento, mas nunca ferir o coração. Então, se a criança mentiu, por exemplo, eu não vou dizer para ela: tu é um mentiroso, e colocar culpa sobre a vida dela. Olha aí, porque tu mentiu, o teu irmão caiu no chão, porque tu mentiu, o pai foi demitido. A gente não faz isso, porque esse tipo de correção, nós estamos ferindo o coração daquela criança, colocando sobre ela o peso da consequência. E não é assim que se faz. A gente vai corrigir com amor, com paciência, com dedicação. Então a gente não pode colocar a identidade daquela criança atrelada ao comportamento. O fato dela ter mentido não quer dizer que ela é uma mentirosa. Quer dizer que ela mentiu, não que ela é uma mentirosa. O fato dela ter mentido, ter acontecido alguma coisa, é uma fatalidade. Mas nós não podemos trazer isso para ela, o peso da consequência sobre uma criança. Nós temos que defender os nossos filhos. Então a frase que é importante você ficar é que a gente corrige o comportamento sem afetar
o coração, a identidade daquela criança. E isso não somente com a criança, né? Com qualquer pessoa. Se você é líder, você corrige o comportamento, jamais ofende as pessoas, jamais humilhe as pessoas, jamais coloque nas pessoas o peso daquilo que elas fizeram. O fato de eu estar numa mesa almoçando e derrubar o copo e derramar e virar aquele refrigerante e manchar a toalha, não quer dizer que eu sou um desastroso. Eu cometi um desastre, mas eu não sou um desastre. Vocês podem ver que geralmente nas mesas de almoço, quando a visita derrama o copo de refrigerante, a gente fala, tudo bem, tudo bem. Aí depois passa 2 minutos, o teu filho derramou o copo, olha aí, o que é isso? Olha aí. Quer dizer, para os estranhos, a bondade, o amor e o carinho. Para os filhos, a dor, o sofrimento e o pior que você tem. Às vezes nós não estamos nos percebendo, né? Nos apercebendo de que nós precisamos entender que a nossa educação ela deve ser com amor. A gente deve corrigir sempre os nossos filhos, obviamente, mas com muita paciência. Com muita paciência. Porque muitas vezes uma palavra mal dita, mal colocada, pode ferir o coração do seu filho para o resto da vida. E você sabe, porque você é filho que nem eu, a gente lembra mais das coisas horríveis que aconteceram na nossa vida do que das coisas boas. Quantas palavras boas os seus pais disseram para você? Milhares, só que você não lembra de quase nada. Agora, uma palavra ruim que seu pai lhe disse, ou que a sua mãe lhe disse, você guarda até hoje. A nossa alma é assim, ela é machucada e ela guarda aquela imagem. Então nós devemos ser agentes de bênção para os nossos filhos, não agentes de maldição. Então a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente fala, quando a gente fala, com o tom da voz que nós usamos. Nunca se fala com uma criança de cima para baixo, olhando para ela assim e apontando o dedo. A gente se agacha e fala ao nível dos olhos da criança, usando a linguagem que ela entende. A gente se faz de criança para a criança entender a gente. E a gente tem que também se fazer de adolescente para entender o adolescente. A mesma coisa, nós precisamos agir como adultos. A criança, ela é voltada totalmente para si. O adulto deveria ser voltado para os outros. Então, se eu estou no ônibus e ali tem uma pessoa idosa em pé e eu estou sentado, o adulto ele sai da cadeira e cede para o idoso. Por quê? Porque o adulto ele se volta para os outros. Deveria. A criança se volta para si. Se ela está sentada, ela quer ficar sentada. Se ela tem um brinquedo, o brinquedo é dela. Então, quando a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai amadurecendo olhando para os outros. Mas a criança tem um olhar totalmente voltado para ela mesma. Então, como educadores, nós devemos ensinar os nossos filhos a olhar para os outros. Por que você não pode pegar esse brinquedo e trazer para casa, Joãozinho? Porque esse brinquedo não é seu, esse brinquedo é do Marcos. E o Marcos vai ficar muito triste se você pegar o brinquedo dele. Então você tem que deixar lá, porque o Marcos, ele gosta do brinquedinho dele. Então você não pode pegar. Então eu estou ensinando essa criança a olhar para o outro. Porque ela não consegue olhar para o outro, ela olha para ela. Porque esse é o comportamento infantil. Alguns princípios importantes da educação de filhos. Nós temos que criar ponte de confiança com os filhos. A confiança é algo que tu crias. Qualquer pessoa. Eu estou 25 anos casado com a Sandra. Se hoje, nesse momento agora, eu trair a Sandra, todos os 25 anos de confiança que eu criei com ela, eu quebro em uma atitude que eu faço. A confiança se constrói todos os dias. Então, se eu falo para os meus filhos, eu vou te buscar às 7 horas da noite, lá às 7 horas eu estou. Se eu não estou lá às 7 horas e chego às 8 ou às 9, eu estou quebrando a confiança. Eu estou deixando de ser alguém confiável. Então, os pais têm que diariamente construir a confiança com seus filhos. E como é que se faz isso, né? Primeiro, ele pode fazer isso criando uma identidade familiar. Toda família quer uma identidade. Como é que tu cria uma identidade familiar? Almoçando juntos, jantando juntos, reuniões de família, saindo de férias juntos. Toda família tem que ter uma rotina. Rotina para tomar café, para almoçar, para jantar, se for o caso. Mas a família tem que se reunir e criar uma identidade. Se a família não tem rotina, aquela família não tem uma identidade. E isso é ruim para os filhos. Porque todo mundo quer se sentir pertencente a um time, sabe? A uma equipe, a um grupo, todo mundo gosta. De botar a camisa do futebol, a camisa da igreja. Eu pertenço à Igreja Fogo, eu sou internacional, eu sou Flamengo, eu sou Grêmio, eu sou Inter. Enfim, todo mundo quer se sentir pertencente a algum lugar. A família deve ser o lugar
familiar onde os filhos se sentem pertencentes. Como é que a gente faz isso? Tendo uma rotina. E sabe, sentar-se à mesa e comer juntos, isso é uma rotina que a gente nunca deve abandonar. E é importante, mesmo que os pais trabalhem muito, é importante que a gente estabeleça uma rotina familiar. Outra coisa, aqueles que são casados, o pai e a mãe devem demonstrar amor um pelo outro. Os filhos observam o casal e eles sabem se os pais se amam ou não. Sabe qual é o melhor presente que você como pai pode dar aos seus filhos? Amar a mãe deles. Sabe qual é o melhor presente que você pode dar aos seus filhos? Mãe, amar o pai deles. O amor entre o pai e a mãe traz segurança para os filhos. Eles estão no quarto e eles estão tranquilos. Agora imagine eles estão no quarto e vendo vocês brigando. Imagina o coraçãozinho de uma criança ao ouvir o pai e a mãe brigando e tendo desentendimentos. Imagina o que não traz para uma criança de ansiedade. Muitas crianças estão cheias de crise de ansiedade, pânico, não dormem de noite porque o coraçãozinho delas está muito agitado pelas brigas e desentendimentos que tem na família. Então a melhor forma de você construir confiança para os seus filhos é ter um casamento sólido em que vocês consigam amar um ao outro, para que esse amor possa se refletir naquela criança. Outra coisa importante também é que os pais devem conhecer o mundo particular dos seus filhos. Cada criança tem o seu mundo particular. Você tem o seu, eu tenho o meu. E a criança, ela abre esse mundo particular em alguns momentos. Ela diz, eu estou me sentindo feia hoje. Ela está abrindo o mundo particular dela. Então, o que a gente tem que fazer como pai e mãe? Perguntar, por que você está se sentindo feia hoje ou feio hoje? O que aconteceu? Nós temos que sentar e ouvir o coração da criança. Porque muitas vezes aquilo que ela está sentindo pode se tornar gigante na vida dela e pode travar toda a vida dela. O pai e a mãe têm que ser os guardiões do coração dos filhos. Só que nós temos que ter tempo para ouvir os nossos filhos. Quando eles botam para fora um sentimento ruim, nós temos que sentar, ouvir e tentar junto com eles resolver. E a gente sabe que a vida é muito agitada, mas se nós não dermos tempo para os nossos filhos, outras pessoas darão esse tempo. E sabe lá o que vão ensinar para os nossos filhos, né? Então quem é que tem que educar os seus filhos? É você, não é a escola, não é a igreja, os educadores são os pais. A escola e a igreja ou outras entidades ajudam na educação, mas é você que tem a responsabilidade de educar os seus filhos, de conduzi-los a um padrão que você entende que é o padrão correto. Nós cristãos temos como padrão moral a Bíblia. Os preceitos da Bíblia são os padrões que nós incutimos na vida dos nossos filhos, são aqueles que nós vamos trabalhar no coração deles. Então é importante que você, como pai e como mãe, você trabalhe esses valores no coração dos seus filhos. Outra coisa para construir também a confiança nos seus filhos é dar liberdade deles fracassarem. Dar liberdade da criança fracassar. Se ela tirou uma nota ruim na escola, se ela quebrou o vaso da vovó, se ela bateu no coleguinha, se ela fez o que você mandou não fazer, todos nós vamos fracassar algum dia. Agora eu te pergunto, quando você fracassa, o que você quer receber dos outros? Você quer receber xingamento, acusação, exposição ao seu fracasso? Ou você quer receber acolhida? Ou você quer ser amado naquele momento, quer ser valorizado? Nós, como pais, temos que dar liberdade para os nossos filhos fracassarem e dizer, tudo bem, não tem problema, aconteceu, nós vamos agora consertar, a gente vai mais cuidado, não faça assim, né? Da próxima vez faça diferente, nós vamos educar e não condenar e não expor aquela criança ao fracasso. Muitas vezes os filhos estão crescendo de uma forma desordenada porque nós, os pais, não estamos sabendo lidar com o fracasso deles. E nós também fracassamos. Então é importante dar liberdade para os filhos fracassar. Outra coisa que cria confiança com os filhos é que nós devemos ser encorajador da nossa família. Você tem que encorajar os seus filhos a estudar, a trabalhar, a ser obedientes. Nós temos que ser encorajadores e não desencorajadores e não desmotivadores. Mesmo que o cenário econômico esteja ruim, nós devemos orientar aos nossos filhos a que eles vão vencer na vida, que eles vão conseguir e devemos também, nós como pais, abdicar daquilo que temos para que os nossos filhos também possam ascender na sua vida profissional, na sua vida de estudantes. Outra coisa importante também na educação de filhos é que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou os filhos. Então a família, ela não está completa com os filhos. Os filhos estendem a família, eles não completam a família. Então se você está me ouvindo e não tem filhos e você é casado,
você está dentro de um padrão bíblico de Deus, que é a família. Os filhos, eles vêm para completar a família. Se os filhos pertencessem ao modelo original de família que Deus criou, Deus teria colocado o homem, a mulher e os filhos no jardim. Isso não desqualifica os filhos. Isso tira o peso do pai e da mãe de ficarem com os filhos para sempre na casa ou no seu coração. A Bíblia fala que os filhos são como flechas na mão do Senhor. Então você tem que pegar os seus filhos e lançá-los para o mundo e não segurá-los. É nesse sentido de que os filhos, eles completam a família. Eles estendem a família, mas a família é você e seu marido. A família é você com a sua estrutura. Os seus filhos apenas vieram para expandir a família, mas vai chegar um dia que eles vão abrir a porta e eles vão sair e vão constituir a sua própria família. Então isso é importante principalmente para os casais, porque a educação não pode ser centralizada nos filhos. Se a educação for centralizada nos filhos, quando eles crescerem e saírem, o casamento se desmantela. Aí o marido e a mulher não sabem mais o que fazem. Por quê? Porque viveram as suas vidas totalmente voltadas para os seus filhos. Então isso é o extremo da educação de filhos. Os filhos não são o centro da família. Eles são aqueles que chegaram àquela família, que já estava constituída no casamento, e eles chegaram para expandir aquela família. E um dia eles vão expandir essa família fora daqueles limites. Há muito que falar sobre educação de filhos, mas eu quero orar por vocês, para que Deus os abençoe e que vocês possam refletir sobre tudo isso que nós falamos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar as famílias que estão aqui nessa live hoje, que o Senhor possa dar sabedoria aos pais e àqueles que cuidam das crianças, para educá-los e para trazer sobre a vida deles paz e o amor que vem dos céus. E que o Senhor use as nossas vidas, que cuidamos de crianças, para que sejamos canais do Teu amor, do Teu poder sobre a vida deles, Senhor. Sejam na idade que estejam, que haja sabedoria sobre nós, vinda do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.